No Justiça para Todos de hoje, você acompanha uma entrevista especial com o presidente da AJUF, juiz federal Roberto Veloso. Vamos fazer um balanço das conquistas da AJUF em 2016. Ele vai falar sobre esse período na presidência da AJUF e quais as expectativas e metas para 2017 na magistratura federal. Você acompanha essa entrevista agora, então não saia daí, o Justiça para Todos está no ar. Eu converso hoje com o presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, Roberto Veloso. Presidente, bem-vindo ao programa. A satisfação é toda minha estar aqui no programa Justiça para Todos da AJUF para conversarmos sobre as questões que hoje envolvem o judiciário brasileiro. E aí tem que falar também sobre a questão do fim do foro privilegiado, é uma bandeira forte aí da AJUF, né? Como é que a AJUF pretende continuar batalhando com relação a isso em 2017? Nós fizemos uma pesquisa entre os juízes, nós chamamos de consulta. 595 juízes responderam e 93% dos juízes disseram que são favoráveis ao fim do foro privilegiado. E 56% disseram que o foro privilegiado deve acabar para todas as pessoas, inclusive para nós juízes federais. É impressionante o número de pessoas que têm foro privilegiado hoje no Brasil. Chega próximo de 45 mil pessoas. Só no Supremo Tribunal Federal há mais de 800 pessoas com foro privilegiado. Isso faz com que o Supremo tenha se transformado em uma corte criminal. Se nós formos assistir o programa do TV Justiça, do que trata sobre as sessões do Supremo, nós vamos ver que 90% das sessões hoje estão voltadas para o julgamento de casos criminais. Ou se trata de homologação de delação premiada, ou se trata de recebimento de denúncia, ou se trata de arquivamento de inquérito. Então, hoje o Supremo Tribunal Federal ele está voltado como uma corte criminal. Ao mesmo tempo, o Supremo não está preparado para isso, porque o Supremo é uma corte constitucional. Ele é voltado, vocacionado para o julgamento de ações diretas de inconstitucionalidade, ações de descumprimento de preceito fundamental, mandados de injunção, e o Supremo está sendo voltado agora para julgar ações penais. São 11 ministros, com uma gama de recursos para julgamento e outras tantas ações diretas. Tem que deixar tudo para se julgar, para se voltarem para o julgamento dessas ações penais. Isso faz com que os processos atrasem. Quando o Supremo julga, ele julga com retidão, aplica a lei com dureza, porém, o julgamento termina sendo atrasado. Quantos processos não são declarados prescritos porque não deu tempo de julgar? E é lógico, o Supremo fica em Brasília, mas o caso aconteceu no Rio Grande do Sul. Então o Supremo tem que mandar uma carta de ordem, tem que se ouvir testemunhas. Então é uma dificuldade que faz com que os juízes acertadamente tenham opinado pelo fim desse foro privilegiado, porque é uma causa que hoje gera impunidade. Gera impunidade não porque o Supremo não aplique a lei corretamente, mas porque os processos estão atrasando. Só para nós termos uma ideia desse atraso, o Supremo ele gasta, em média, 567 dias para receber uma denúncia. Ao passo que, no prazo de 2 anos, só de Operação Lava Jato, já foram proferidas 118 condenações. Então, quando nós vamos fazer essa comparação, nós vemos que, efetivamente, o foro privilegiado ele tem dado um privilégio àqueles que detêm um cargo, uma prerrogativa de foro pela função exercida, e isso gera o que nós estamos dizendo que é a impunidade. Não porque não se aplica a lei corretamente, mas porque os processos atrasam. Em 2016 também, a AJUF fez várias ações contra o projeto de abuso de autoridade, por exemplo, contra as alterações que o Congresso fez no projeto das 10 medidas, que mudou totalmente o que foi proposto pelo MPF, né? Como é que isso deve ser tratado daqui para frente pela associação? O que nós vemos é que hoje no Brasil há um enfrentamento
da corrupção? Os membros do Ministério Público acompanham as investigações e depois oferecem as denúncias. E o Judiciário é encarregado de instruir os processos e depois de julgá-los. Isso está fazendo com que haja uma retaliação contra a magistratura e o Ministério Público. Esses projetos todos que estão sendo encaminhados contra a magistratura e contra o Ministério Público na atual conjuntura nacional nos leva a crer que um dos objetivos é o enfraquecimento do judiciário. Quando se enfraquece o judiciário, se fortalece a corrupção. Hoje, só pela Decontec, que é um instituto da Fiesp de São Paulo, são desviados 69 bilhões de reais de propina no Brasil. E na Lava Jato até agora, os denunciados são acusados de terem desviado 6,4 bilhões, ou seja, são apenas 10% do total anual. Então, por isso é que eu digo que a corrupção que está sendo apurada na Lava Jato é apenas a ponta de um iceberg. E esse iceberg está em águas muito profundas, porque há muito gelo ainda para ser derretido. E projetos como esse colocam em risco aí a liberdade dos juízes, né? Claro, porque interfere na independência do juiz. O juiz, ele pode ser punido pela interpretação da lei, é o chamado crime de hermenêutica. Porque, pelo projeto do crime de responsabilidade, se pune o juiz pela sua interpretação, pela interpretação da lei. Por exemplo, se o juiz condenar uma pessoa em primeiro grau e o tribunal absolver esse réu, o juiz já cometeu o crime de responsabilidade. Se o juiz negar uma liberdade provisória e o tribunal conceder o habeas corpus, o juiz já cometeu um crime de abuso de autoridade. Se o juiz deixar de relaxar a prisão em flagrante e o tribunal conceder o habeas corpus, o juiz já cometeu o crime de abuso de autoridade. Então, se está tentando punir a atividade diária do juiz. Essa é uma atividade cotidiana. Nós mesmos que acompanhamos o trabalho do Supremo Tribunal Federal, vemos quantas decisões dos ministros não são confirmadas pelo Pleno. Então, cada vez que o ministro não tiver uma decisão confirmada pelo Pleno, ele está cometendo um crime de abuso de autoridade? É lógico que não, porque isso é a atividade diária do ministro, como é a atividade diária do juiz. O juiz não pode ser punido por isso. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco com a entrevista do presidente da AJUF, juiz federal Roberto Veloso. Em instantes, até já. Voltamos a falar aqui no Justiça para Todos com o presidente da AJUF, juiz federal Roberto Veloso. Presidente, sobre o congelamento dos gastos públicos, né, que acabou aí, que foi aprovado, de que forma ele pode afetar a autonomia administrativa e financeira do judiciário brasileiro, hein? Só para nós termos uma ideia a respeito da Justiça Federal. Em 2016, nós tivemos um corte de 30% no custeio e 52% no investimento. Ou seja, em 2016, nós tivemos um orçamento já cortado. A aprovação da PEC 55 pelo Senado Federal, ela diz que esse orçamento de 2016 ficará congelado durante 20 anos. E o que é pior, não se poderá restituir, ou seja, não se poderá colocar no lugar de um juiz que se aposente ou que ele venha a falecer um outro juiz mediante concurso.
Então isso fará com que, obrigatoriamente, a Justiça Federal tenha que fechar varas. Então, em um país que a população aumenta em 1% anualmente, nós teremos uma situação muito grave daqui a 10 anos. Em 2000, nós tínhamos uma população de 173 milhões no Brasil. Em 2016, nós temos uma população de 206 milhões. O Brasil, continuando a crescer nesse mesmo ritmo, daqui a 20 anos, nós teremos uma população de pelo menos 220 milhões. Se nós temos uma população de 220 milhões e esse crescimento da população não foi previsto dentro da PEC 55, que é a chamada PEC dos gastos públicos, é evidentemente que os serviços públicos sofrerão, os serviços públicos diminuirão em uma época de crise que a população mais precisa dos serviços públicos. E nós não podemos deixar de ver que o judiciário presta um serviço público, que é a prestação jurisdicional. Mais pessoas buscarão o judiciário. Se mais pessoas buscarão o judiciário, mais estrutura o judiciário deveria ter. Mas, pelo contrário, a estrutura do judiciário ela diminuirá. Por isso é que nós nos posicionamos desde o início contra essa PEC, porque ela deveria, pelo menos, ter previsto o orçamento de 2015, a projeção do orçamento de 2015, que não houve esses cortes. Mas projetar o orçamento de 2016 com cortes tão drásticos como aqueles que ocorreram, isso pode gerar uma situação no Brasil de bastante dificuldade. Quando se fala na saúde e educação, também se leva em consideração justamente esse crescimento. Ora, o orçamento aplicado na saúde e educação em 2016, ele não poderá ser o mesmo orçamento aplicado daqui a 10 anos. Como é que a AJUF pretende ampliar os esforços no combate à corrupção? Olha, essa é uma pergunta importante. Deveriam ser aprovadas instrumentos para melhorar o enfrentamento à corrupção. Nós propusemos um deles, que foi o whistleblower. Esse é uma figura que hoje já existe na Inglaterra, existe nos Estados Unidos, que é o chamado reportante do bem. Infelizmente, foi uma proposta nossa que a Câmara não acolheu quando da aprovação das 10 medidas. Esse era um instrumento. É preciso também que nós avancemos na questão da transação penal, melhorar a transação penal, aumentar a possibilidade de transação penal. Hoje, só pode haver transação penal nos crimes cujas penas máximas representam a 2 anos. É preciso que essa pena seja aumentada para se fazer uma transação penal. Isso também diminuiria o custo do processo na primeira instância, ou seja, que são processos menos graves, aqueles crimes que não fossem praticados contra a pessoa do ponto de vista da violência ou da grave ameaça, e faria com que os juízes tivessem tempo para se dedicar aos crimes de grande repercussão, aos crimes de gravidade acentuada. Então nós aumentaríamos a transação penal e possibilitariam que os juízes pudessem se dedicar com mais tempo a esses crimes que nós consideramos crimes graves. Essas medidas elas seriam importantes. Infelizmente, nós caminhamos no sentido inverso, que é no sentido de se punir o juiz. Ao invés de se tentar punir com mais gravidade aqueles que desviam dinheiro público, se estão tentando punir os juízes e os promotores, que são justamente os encarregados de denunciar e de julgar os casos de corrupção. Ok. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre as expectativas da AJUF para 2017. Justiça para Todos vai para um rápido intervalo. Voltamos já já.
Eu recebo no estúdio do Justiça para Todos o presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, Roberto Veloso. Doutor Roberto, quais são as preocupações agora da AJUF para 2017, hein? Há uma preocupação muito grande hoje com a proposta que tramita no Senado Federal, que é a proposta de emenda constitucional número 62. Ela trata da desvinculação dos subsídios dos ministros do Supremo Tribunal Federal com toda a magistratura, tanto com a magistratura federal, desembargadores e juízes federais, quanto da magistratura dos estados e também do Ministério Público dos estados e do Ministério Público Federal. O argumento é de que há um efeito cascata nos estados, que o reajuste dos subsídios do ministro do Supremo Tribunal Federal causa um efeito cascata nos estados. Porém, a proposta de emenda constitucional, ela também nos desvincula, ou seja, desvincula os magistrados da União. Então, nós ficamos nos perguntando, se esse é o argumento, que haverá um efeito cascata nos estados, por que nós também, juízes federais, estamos sendo desvinculados? Então, esse não é o argumento principal. Não, o argumento principal não é efeito cascata nos estados, porque se esse argumento fosse efetivamente o principal, quem propôs a emenda constitucional teria deixado de fora a magistratura da União, que são os juízes federais, os juízes do trabalho, os juízes militares e os seus ministérios públicos correspondentes, o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público Militar. Mas não. Nós também estamos incluídos. Então, está embutida nesta proposta o controle do judiciário, porque nós não podemos deixar de entender que quando se trata de salário, de remuneração, é a primeira forma de se controlar qualquer poder, qualquer instituição. Nós teremos que, caso aprovada essa emenda, está anualmente implorando, pedindo no Congresso Nacional para que os nossos subsídios sejam reajustados. Nos estados, isso ainda será pior, porque entregarão novamente os tribunais de justiça aos governadores e às assembleias legislativas, porque essa conquista que nós tivemos dos subsídios dos ministros do Supremo Tribunal Federal e automaticamente estarem reajustados os subsídios de toda a magistratura foi uma garantia de independência do judiciário brasileiro. Se voltar novamente ao antigo sistema, que era o sistema da oligarquia, no qual o judiciário estadual era vinculado umbilicalmente aos governadores dos estados e às assembleias legislativas, isso será um retrocesso sem tamanho. Então, embutida nesta proposta de emenda constitucional está, evidentemente, essa intenção. E em relação à magistratura federal, é nos subjugar, deixarmos com a função de estarmos anualmente no Congresso Nacional tendo que pedir o nosso reajuste. Isso será muito ruim para a magistratura. A magistratura, ela não pode viver dessa maneira. A magistratura tem que ter tranquilidade. E dentre a tranquilidade, quando foi organizada a República nos Estados Unidos, um dos aspectos que eles discutiram e que depois implementaram é de que a magistratura tinha de ter salários condizentes e que esses salários não poderiam ser vinculados ao legislativo, ou seja, não deveriam ser dependentes do legislativo. A magistratura ela deveria ter uma autonomia em relação a isso, uma garantia de tranquilidade para o julgamento. Se estão querendo tirar essa garantia, é novamente uma tentativa de enfraquecer. Se o judiciário está enfraquecido, quem se beneficia? Quem se beneficia é justamente aquele que desvia o dinheiro público. É aquele que está sendo acusado de corrupção.
porque terá um judiciário e um Ministério Público fraco. A AJUF luta muito para que os novos TRFs sejam instalados aqui no Brasil, né? O senhor acredita que ano que vem deve ter novidade aí sobre esse assunto? Acredita que em 2017 vai ter novidade? Pois é, uma das questões que nós entendemos que deveria melhorar a prestação jurisdicional é justamente a instalação dos novos tribunais regionais federais. Só para se ter uma ideia, nós temos um estoque absurdo nos gabinetes dos desembargadores federais da primeira região. Há gabinete com 35 mil processos. Existem processos que estão demorando cerca de 10 anos para serem julgados. Então, que tipo de prestação jurisdicional é essa, tão demorada? Então, a criação dos novos tribunais regionais federais, que é uma bandeira antiga da AJUF, os tribunais estão criados, foram criados pelo parlamento, a emenda foi promulgada, mas o ministro Joaquim Barbosa, ele concedeu uma liminar e foram suspensos os tribunais regionais federais. Não se instalou os tribunais regionais federais. Isso é muito ruim para o Brasil, porque a prestação jurisdicional ela está deficitária. Em relação à Justiça Federal, é preciso dizer também que a Justiça Federal ela é superavitária. É a única justiça superavitária. A Justiça ela arrecada 24 bilhões de reais, que foi o que a Justiça Federal arrecadou em 2015, e gasta apenas 9 bilhões. Então a Justiça é superavitária. Se nós criarmos novos tribunais, esse superávit irá aumentará, porque aumentará também a arrecadação, que é feita por meio das execuções fiscais. Por outro lado, nós também temos uma bandeira importante, que é a criação do Fundo de Custas da Justiça Federal, que isso levaria a um melhor aparelhamento da Justiça. Ou seja, quando houvesse a entrada de uma ação, há um pagamento de custas processuais. Essas custas seriam enviadas direto para a Justiça Federal e a Justiça Federal poderia se aparelhar melhor. Então, há uma disposição de que a própria Justiça Federal ela tenha recursos por si mesma para instalar esses novos tribunais federais sem qualquer impacto orçamentário. Pelo contrário, haverá mais arrecadação. Doutor Veloso, a AJUF completa 45 anos agora, em 2017, né? Como que o senhor avalia esse período? Olha, eu avalio positivamente. A AJUF foi criada em 1972 e prestou relevantes serviços à população brasileira, tanto no aspecto da melhoria da prestação jurisdicional, com a proposta de leis melhores para o Brasil, quanto a questão da instalação de determinados órgãos dentro da Justiça Federal, como foi o caso das turmas recursais, que terminou por favorecer o jurisdicionado que esperava durante anos o julgamento dos seus recursos em matéria previdenciária, e depois disso a Justiça Federal passou a julgar com maior rapidez. Isso tudo foi iniciativa da AJUF. A AJUF, agora propusemos a melhoria na relação da ação popular. A ação popular com uma recompensa ao autor popular que possa efetivamente vir a ser vitorioso em uma ação. Isso é uma medida importantíssima também para o enfrentamento, para o combate à corrupção. E nós vamos festejar muito esses 45 anos. Infelizmente, nosso tempo acabou, doutor Veloso. Obrigada pela presença do senhor aqui. Obrigado, eu é que agradeço. É sempre um prazer estar aqui para conversar com vocês sobre as questões atinentes à AJUF. Obrigada, então, doutor Veloso, pela presença, e o Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe do programa, envie a sua sugestão para imprensa@ajuf.org.br. Você também pode assistir ao programa pela internet, na página da AJUF, ou no canal da associação no endereço youtube.com/tvajuf. Obrigada pela sua companhia.